Oiê! Aqui quem vos fala é a missionária Erika César e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes, vamos orar? Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia na sua presença. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai, usa a minha boca para trazer uma mensagem que traga direcionamento, que traga reposicionamento sobre a vida dos ouvintes, Pai. Senhor, eu também te peço que o coração de cada um que vá assistir esteja fértil, esteja preparado para ouvir a sua palavra. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém. Vamos continuar aqui com a série sobre uma nova estação, né? Vivendo o novo de Deus. Pegue a sua Bíblia, uma xícara de café e fique aí. No livro de Daniel 2:21 vai dizer: Ele muda os tempos e as estações. Então, o primeiro aprendizado aqui é que o Senhor é o dono das estações e o Senhor é o dono do tempo. Tudo está debaixo da soberania dele, né? Então, quando nós procuramos viver uma vida de obediência, claro que dificilmente nós vamos atingir o 100%, porque nós somos seres humanos, né? Mas Deus, ele conhece o intento do coração de cada um e ele sabe quem busca, né? Viver essa vida de obediência, essa vida de transformação, porque ser cristão é isso, né? Ser cristão não é somente você frequentar uma igreja, você ter um título eclesiástico de missionário, de pastor, seja lá do que for. Ser cristão é você buscar a sua mentalidade, mas fazer com que a sua mentalidade esteja de acordo com o padrão da Bíblia, né? Não é só uma mudança de mentalidade, né? Que muitos falam por aí, metanoia. Não é só uma metanoia que é uma mudança de mentalidade, mas sim fazer com que a sua mente ela caminha de acordo com a Bíblia. Lembrando que o livro de Gálatas 5 vai dizer que existe uma luta, né, entre a carne e o espírito. Então, a nossa carne, ela sempre vai pender para um lado e o espírito para o outro. Então, um exemplo, a carne não quer perdoar, a carne não quer novidade de vida, né? O espírito, ele quer perdoar, o espírito, ele deseja novidade de vida. Então, existe sempre essa briga, né? Porém, mais que vencedor é aquele que consegue ouvir a palavra de Deus e colocá-las em prática, né? A Bíblia Sagrada também vai dizer que bem-aventurado é aqueles que ouvem e colocam em prática, que virão as chuvas, né? Virão os ventos, mas a casa daquele homem, e quando fala em homem aqui, não está se referindo a um gênero, mas está se referindo a um padrão geral de homem e de mulher, não vai cair. Então, nós temos que entender o quê? Que quando eu estou buscando fazer a vontade de Deus, né, eu quero deixar isso bem claro, por quê? Então, portas começam a se fechar, tá? De repente, até portas que nós tínhamos uma segurança, que nós pensávamos assim, essa porta aqui nunca vai se fechar, né? Essa porta aqui vai ficar aberta até eu morrer, né? Enfim, essas portas começam a se fechar. Mas o incrível é que fecha uma porta e abre outra. Entendeu? Então, esse é um dos sinais que a estação está mudando sobre a nossa vida, que vai se fechar portas, mas outras portas automaticamente serão abertas. E eu termino dizendo aqui, citando a passagem de Isaías 43:19, que diz assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Então, queridos e queridas que assistirão aqui esse vídeo, o novo já começou sobre a mim e sobre a sua vida. O que nós necessitamos é de discernir esse novo tempo sobre a minha e sobre a sua vida. Basta discernir? Não, não basta discernir. Nós precisamos ter coragem, né? Como Deus, ele disse para Josué, quando Josué estava ali para
liderar aquele povo. Moisés tinha morrido e Deus, ele fala com Josué, né? E ele diz para Josué, ó, Moisés, meu servo está morto, então levanta-te. E depois Deus, ele vai falando com Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Então nessa manhã eu quero profetizar que Deus te dará coragem, amém? Para viver o novo, discernimento e coragem, né? De colocar o pé ali na terra prometida. A palavra de Deus vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, amém? Então se de repente você está com uma sensação de medo, paralisada por conta do medo, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, amém? Então que você receba ousadia nessa manhã. Além de coragem para deixar o passado também, nós precisamos de obediência para seguir a direção de Deus, amém? Muito além do que cumprir expectativas, né, de seres humanos, porque às vezes nós temos ali uma direção muito clara de Deus, e geralmente essas direções de Deus, ela é única, ela é exclusiva. Aquilo que Deus fala comigo, ela não falará, né, com outras pessoas, e o que Ele dá de direção para outras pessoas, Ele não dará a mim, porque nós somos únicos. Deus conhece o nosso levantar, o nosso assentar, conhece os nossos limites. Então, o nosso grande problema é o seguinte: Deus nos dá uma direção, nós vamos lá, falamos para outra pessoa e outras pessoas nos desencorajam, né? A palavra de Deus vai dizer que o espiritual, ele discerne todas as coisas e por nada e ninguém o discerne. Então, tenha obediência para seguir aquilo que Deus te mandou. O que Deus tem te mandado? O que Deus tem falado aí no seu coração? Porque é muito cômodo eu querer seguir o que todo mundo está fazendo. Ah, então todo mundo agora está indo por aqui, eu vou por aqui também. Ah, então todo mundo agora está fazendo assim. Não. Deus está falando, eu te entreguei algo novo. Eu falei com você. Então tenha obediência para seguir a voz de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar, eu quis muito mudar o jeito, né, que Deus me usa. E Deus, ele vai usar cada um de uma forma. Tem pessoas que Deus usa mais calmas, né? Tem pessoas que Deus, ele dá uma revelação da palavra que eu falo, meu Deus, me empresta esse esboço aí que eu também quero, né? E Deus, ele me usa de uma maneira específica, na revelação, na libertação, enfim, é o jeito que Deus me usa, né? E a Bíblia vai dizer sobre a multiforma de trabalhar de Deus. Eu não me sinto mais especial pela forma que Deus me usa, né? E eu sei que Deus vai usar cada um de uma maneira, de uma forma, e glória a Deus por isso, porque talvez se Deus usasse a mesma pessoa, se Deus tivesse só uma forma de trabalhar, né, outras pessoas não seriam alcançadas. Porque vão ter pessoas que gostam, né, de uma pregação mais explosiva, e tem pessoas que gostam de uma pregação mais calma, enfim. E eu lembro que no início eu quis mudar, né? Eu quis mudar. É claro que nós vamos melhorando, né? Não estou falando que a gente fica, ai não, Deus me chamou assim, não, você pode melhorar. Mas eu quis mudar mesmo a essência daquilo que Deus havia me chamado. E um dia Deus levantou um profeta para dizer que eu não estava mais agradando a Deus, sabe? E aquilo chocou muito meu coração. Então, desde então, eu procuro. É 100%? Não, que eu sou ser humano, né, gente? Não adianta eu vir falar aqui de algo que eu não consigo fazer. Mas eu procuro dar a voz, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos obedecer ao Senhor. A palavra de Deus diz que o princípio do temor é a obediência a Deus. Amém? Agora vamos orar. Amém? Senhor, a sua palavra foi ministrada, a sua palavra foi pregada e eu peço que ela vá de encontro a vidas necessitadas, Pai. Que esse vídeo, Pai, chegue a pessoas que necessitem ouvir a sua palavra, a sua voz, e nós profetizamos que fará efeito, que alcançará, Senhor, e que fará aquilo que o Senhor deseja fazer por meio da sua palavra, Pai. Alcança, Senhor, nessa manhã aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, Pai, aqueles que estão amedrontados, Pai. E que não seja, Senhor, apenas palavras, mas que seja a sua presença que venha alcançar essas vidas. É assim que nós pedimos, é assim que nós te agradecemos. E você que quer, diga amém e amém, ó. Deus abençoe. Beijo a todos e fiquem com Deus. Porque existe a lei da semeadura, onde ninguém vai escapar de colher aquilo que plantou, né? Então não adianta um exemplo, eu tô vivendo o inverno porque, só um exemplo, tá, gente? Estou vivendo o inverno porque eu sou casada e traí meu marido, e meu marido descobriu e agora ele quer separar. Não, aí você está vivendo uma consequência da sua plantação. Eu estou vivendo o inverno porque
eu me envolvi numa fofoca, eu falei demais, não, né? Não é esse caso aqui. Nós temos que entender que Deus, ele é o dono das estações quando nós estamos, ainda que falhos, ainda que pequenos, porque ninguém vai alcançar o 100%, né? E eu costumo dizer que quem alcança vai para a eternidade, né? Mas aqueles que estão, né, vivendo, querendo agradar o Senhor, né? Não agradar homens, mas agradar o Senhor. Aí sim nós estamos debaixo dessa palavra que fala que o Senhor é o Deus do tempo. Então o Senhor, ele muda as estações, ele muda os tempos, né? Então o Senhor é o Senhor das estações, ok? Então aqui, alguns sinais de que uma nova estação está se aproximando sobre a nossa vida. O primeiro sinal é um desconforto com o lugar atual. Então você começa, né? Eu costumo dizer que isso é a zona do desconforto, né? Você começa a se sentir desconfortável com o local. Então, um exemplo, antigamente você amava ir trabalhar, né? Você ia para a empresa, você gostava muito de estar lá na empresa e hoje em dia você já se sente desconfortável. Nível espiritual, né? Até então você tinha um nível espiritual de oração, você tinha um nível espiritual de jejum e você começa a se sentir desconfortável com aquilo. Você tem um desejo de aumentar, né, o seu nível de oração, o seu nível de jejum. Amizades também. Você começa a se sentir desconfortável com as conversas que você tinha, com as rodas que você sentava, com as amizades que você tinha. Então, quando o novo de Deus ele está chegando na nossa vida, começa a gerar um desconforto. Então, aquilo que antes fazia sentido para você, né? De repente fazia sentido para você tantas coisas que hoje você fala, e nem você entende por quê. Você fala, mas isso não faz mais sentido. Aí eu era uma pessoa que eu não gostava de estudar, agora eu tenho desejo de estudar, eu estou com desejo de sair dessa empresa, né? Eu estou com desejo de me tornar uma mulher melhor, um homem melhor. Então, é uma zona de desconforto. Então, o desconforto, ele vem. Para o que o desconforto vem? O desconforto vem para nos empurrar para o novo, tá? Então, geralmente, Deus começa a nos colocar com desconforto dentro de nós, né? Até aqui falando sobre a questão da carne e do espírito, a carne quer conforto, né? A carne, ela se acostuma com a mesmice, então ela não quer um novo, né? E aí alguns estudiosos vão dizer que é o cérebro, né? Então o cérebro, ele não quer o desconforto. Né? Ai, como será que se eu sair dessa empresa, né? Eu sei que eu não tenho mais que ficar CLT, eu tenho que empreender agora, como que será o novo, né? Estou acostumada aqui a ganhar o meu salário de tanto. Ah, nossa, mas Deus está me cobrando para jejuar mais, para orar mais, mas como que eu vou fazer para orar mais? Eu não tenho tempo, eu trabalho fora, né? Então Deus, ele vai gerando desconforto para nos empurrar para o novo. Lembrando o quê? Que a carne não quer, mas o espírito quer. Então esse desconforto aqui é na nossa carne, né? Porque o espírito, ele vai vir com solução. Né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então começa a se sentir um desconforto, o Espírito Santo vem, não, acorda mais cedo, né? Tira 20 minutos a mais, né? Ah, você vai sair da CLT, mas olha, tem essa ideia. Lembrando que o Espírito Santo, ele não está aqui só para nos ensinar para coisas espirituais, não, tá, gente? O Espírito Santo, ele está aqui para nos ensinar todas as coisas. Então, quero ser uma mulher melhor, uma empresária melhor, um pastor melhor, um pai melhor. O Espírito Santo com certeza vai te ensinar. Então, o primeiro sinal é um desconforto com o lugar atual. Outro sinal é uma convicção que nasce dentro de você, né? Apesar dessa situação que eu falei que existe, de uma luta, né? Que uma parte quer sair para o novo, outra parte não. O Espírito Santo, ele vai gerando uma convicção em você, tá? Isso é quando nós estamos atentos à voz, né? De Deus, tá bom? Lembrando que nós temos o livre-arbítrio, né? Deus, ele nos deixou escolher. Né? Então não adianta nada o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido e nós não ouvirmos, né? E não é somente sobre ouvir, nós precisamos ouvir e nós precisamos praticar também, tá? Não adianta nada, eu posso ir em 500 cursos de coach, eu posso
morar dentro da igreja. Isso daí não quer dizer nada se eu não praticar. Então o Espírito Santo, ele começa a gerar uma convicção, ainda que tenha essa briga, né, da carne que fica, não vai, você não vai conseguir, você é incapaz. O Espírito Santo, ele gera uma convicção dentro do seu coração. Então você tem lá dentro, você tem uma convicção dentro do seu coração, né? Uma certeza que vai dar certo, gerada pelo Espírito Santo, tá? Que por nós mesmos, né, não vem convicção nenhuma. Mas é uma convicção gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele renova a esperança e a fé no nosso coração. Então, além dele dar uma convicção, ele renova, ele vai começando a fazer algumas situações que estavam velhas, que estavam desacreditadas, você começa a ter aquilo renovado dentro de você, tá? É bem comum que nesse período você comece a se lembrar de profecias que você recebeu, de sonhos que você recebeu, de direções que você recebeu, que de repente fazem tanto tempo que aquilo já tinha adormecido dentro do seu coração, né? Só que nesse momento o Espírito Santo, ele vem renovando, né? Ele vem renovando a esperança dentro do nosso coração. E o último também são portas que se fecham. Falarei sobre isso.